Fala, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que estamos aí? Galerinha massa, galera do 9º ano do Colégio Deltanápolis. Bom dia a todos, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam todos com saúde, estejam todos firmes e que continuamos nossa lida, né? Nessa correria danada que nós estamos fazendo. Bom dia para todo mundo. Sem pôr e sem tirar. Tá bom? Então é o seguinte, vamos continuar. Eu quero finalizar aquele esquema, aqueles slides que eu comecei semana passada, que eu disponibilizei para vocês por meio da mecanografia da escola, certo? Aqui nós estamos, né, trabalhando essa questão de conexão em redes, produção, espaço global. E dentro desse contexto do espaço global, eu entrei nessa característica da industrialização, certo? Entrei nessa característica aqui das indústrias, beleza? E aí nós estávamos trabalhando o contexto industrial, a base industrial, né? Toda a característica que nós temos em formação à indústria, que todos nós sabemos que essa indústria, ela faz valer a ideia do setor secundário, e dentro desse processo secundário, né, ela consegue esse é o desenvolvimento. Galera, qualquer dúvida que você tiver, por gentileza, se manifeste, tá? Por meio do chat, tá bom? Olha só, eu estou trabalhando nessa indústria, estou batendo nessa indústria, por quê? Porque nós estamos, a matéria que vocês vão fazer o simulado, o diagnóstico, né? Vai ser o capítulo 2, beleza? Vou até dar nota nisso aqui para vocês, tá? Vocês têm um simulado que vai acontecer aí, entendeu? E aí a matéria é capítulo 2, conexões em rede, produção da circulação no espaço global. A indústria, gente, ela faz parte diretamente do espaço global, da política do espaço global, certo? Essa é a característica que nós temos da industrialização, tá bom? Lembrando o seguinte, que esse contexto que nós temos de indústria nos mostra que toda formação, seja ela política, seja ela econômica, tá? Ela está relacionada à questão da produção. Essa que é a jogada, produção, certo? Por que eu falo para você que dentro das conexões e redes, a jogada é produção? Porque, querendo ou não, nós estamos, né, aumentando cada vez mais essa produção devido à quantidade de população que nós temos no planeta, tá? Querendo ou não, nós temos que abastecer aproximadamente 7 bilhões de pessoas, tá? Então, é um número gigante, beleza? Porque antigamente o processo industrial, não só o processo industrial, né? Também o setor primário, que você sabe que fala de agricultura, pecuária, extrativismo, ele fazia um abastecimento, mas com a quantidade mínima de pessoas. Como hoje nós somos 7 bilhões, mais de 7 bilhões, né? Quase 8 bilhões, nós temos que produzir para todo mundo, beleza? Lógico, tem áreas que passam dificuldade? Opa, tem áreas que passam muitas dificuldades, mas é a característica que nós temos, beleza? Então, nós trabalhamos, eu mostrei para vocês na aula passada, essa máquina que foi feita em 1782, que já era o início da primeira revolução industrial, certo? Estamos aqui já trabalhando a questão do século XVIII, né? Onde nós já estávamos formando essa ideia, né? Essa particularidade da primeira revolução industrial. Segundo momento, eu falei para vocês o seguinte, da primeira revolução, se você tiver alguma dúvida dentro dessas revoluções, gente, por gentileza, manifeste aí, tá? Para mim saber onde eu estou pisando, beleza? Coloquei para vocês a primeira revolução, Inglaterra, fonte de energia carvão, certo? A introdução de máquina a vapor, ferrovias, navios e aí por diante, tá? Era a característica que nós tínhamos dessa revolução industrial. Nessa aqui nós estamos trabalhando a primeira revolução, falou? A primeira revolução industrial, você tem que lembrar que lá no século XVII tem também a parada do mercantilismo. Nós não podemos esquecer o mercantilismo, que foi muito importante para o desenvolvimento da revolução industrial, tá? Vem aqui
uma crítica, né, que foi feita pelo Charles Chaplin, príncipe daquele filme Tempos Modernos. Eu acredito, né, cara, que algum professor de história já passou isso para você. Se você não assistiu esse filme, gente, você tem que assistir. Ele é muito bacana, entendeu? Ele faz críticas, por quê? Porque a indústria, no primeiro momento, né, ela empregava muita gente, depois deixou de empregar e começou a trabalhar com maquinário. Então, que hoje é conhecido como desemprego estrutural, né? Quando substitui a mão de obra do homem por máquinas, beleza? Aí você vem, aqui é a fábrica da Ford, que foi a primeira multinacional a se instalar dentro do nosso país, em 1923, certo? Se instalou em São Paulo, né? Que é a válvula de escape que nós temos no Brasil, beleza? É a válvula central que nós temos dentro do Brasil, é a Ford, tá bom? Vamos lembrar o seguinte, gente, é padronizar, usar principalmente os fatores locacionais. Quando eu falo em fatores locacionais, eu estou falando em utilizar aquilo, né? Utilizar aquilo que, de repente, tem um desenvolvimento para dentro dessa política econômica, beleza? Então, quando eu falo para vocês, né, da linha de montagem, assinalar a linha de montagem, eu estou criando uma característica formal e um desenvolvimento, tá? Para dentro dessa particularidade econômica, beleza? Agora, logicamente, as indústrias, elas não vão chegar nos locais onde não tenha desenvolvimento, pelo contrário, tá? Ela tem uma política desenvolvimentista, tem essa característica, e dentro dessa característica, ela faz com que esse processo de mercados de massa, certo, ganhe um tamanho. Só que esse mercado de massa, né, ele era voltado mais para exportação, beleza? Ele tinha um processo de exportação, nós não vamos esquecer isso, tá bom? Então, você tem a característica do mercado, você tem a formação desse mercado, mas em contrapartida, você consegue fazer com que a política econômica, o preceito econômico, ele tenha desenvolvimento, beleza? Então, a Ford, ela marcou essa abertura. Segunda revolução, que foi na segunda metade do século XIX, aí vai abranger mais, né? Porque a primeira revolução ficou só na mão da Inglaterra. A área de ocorrência é países europeus. Além da Inglaterra, você vai ter a Alemanha, vai ter a França, que vai entrar nesse bagulhão aí. Estados Unidos e Japão, um país da América do Norte e outro asiático. Fonte de energia, vai ter uma substituição. Vai sair o carvão, vai chegar o petróleo e a energia elétrica. Energia elétrica passa a ser um problema, não tão quanto o petróleo. O petróleo é um sério problema. Porque eu acho que nessa vida de estudante de vocês já sacaram o seguinte, né? Que os países que são autossuficientes de petróleo são os países, né, emergentes ou subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos passavam muita dificuldade. E aí, já que você não tem um produto, o que você tem que fazer? Vamos negociá-lo, tá? Vamos negociar esse produto. É onde essa fonte de energia começa a ganhar desenvolvimento, começa a ganhar tamanho, certo? Expansão dos mercados, necessidade de novas fontes de energia, de matéria-prima. Aí depende daquilo que você vai produzir, tá? Para ter essa necessidade, depende daquilo que você vai ter uma produção, beleza? Suponhamos, eu vou produzir um barco a vapor, você precisa de madeira. Eu vou produzir um carro, uma indústria automobilística, você precisa de minério de ferro e precisa também, né, cara, de eletricidade. Eu vou produzir um chuveiro, né? Você vai precisar de plástico e aí por diante, entendeu? Então, a necessidade de matéria-prima, ela vem em cima daquilo que você precisa para ter desenvolvimento, tá bom? Em cima daquilo que você necessita para ter crescimento. Colonialismo europeu, foi devido a esse colonialismo que essas matérias-primas chegou mais fácil na Europa e também na América do Norte, porque a Europa, né, cara, usava o Mediterrâneo, ia até o continente africano, que tinha muita matéria-prima, que foi colonizado pelos europeus e retirava essa matéria, beleza? E também no continente asiático, e a expansão da indústria de base. Quando eu falo indústria de base, eu estou falando o quê? Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, tá? Então, gente, isso aí é todo um contexto, beleza? É toda uma base. Você vai ver que, querendo ou não, quando você fala, né, de desenvolvimento, quando você fala de característica desenvolvimentista, você já cria uma diferença particular entre os fatos, entendeu? Você cria uma diferença particular entre as bases.
A indústria de base ela é muito importante, por quê? Porque ela vai ser a característica da expansão global. Porque nós vamos começar, né, a ter grandes construções, grandes formações, e nós vamos chegar a essa contestação aqui, ó. É o que nós estamos trabalhando, é o que nós temos como objetivo, certo? Então, nós estamos abrindo essa política, fazendo com que essa política, né, ela tenha um desenvolvimento e, acima de tudo, que caracterize essa indústria de base. Firmeza? Então, vamos. Aqui, ó, aqui nós já vamos entrar na terceira revolução, certo? Estou lembrando vocês o que nós trabalhamos semana passada, você está vendo, né? Área de ocorrência países ricos, modernização da atividade industrial, maciços investimento em pesquisa, evolução tecnológica, concentrada nas telecomunicações e nos transportes, introdução de novas matérias, fibra óptica, cerâmica, desenvolvimento de novos segmentos fabris, informática, microeletrônica, biotecnologia, química fina, robotização da produção, especialização e qualificação de mão de obra e produção flexível. Como é que é essa parada aqui, galera? Olha só, você está vendo o seguinte, que dentro dessa formação da terceira revolução industrial, o que me chama muita atenção, e eu acho que chama sua atenção também, é o tanto que a tecnologia ela evoluiu, né? Tanto que essa tecnologia, pô, tanto que eles ganharam tamanho, você entendeu? Mas já era de esperar, né? Porque nós estávamos num processo, né, de crescimento e uma evolução econômica, onde essa evolução econômica, de fato, ela faz com que, né, essa política econômica e social, ela ganhe, né, um desenvolvimento, que tenha uma política desenvolvimentista, que tenha, né, cara, uma formação desenvolvimentista. Isso é muito importante, né? Isso é de suma importância para a característica do país. Beleza? Então, você está vendo o seguinte, a coisa está começando a evoluir, a coisa está começando a ganhar tamanho, tá? Então, a terceira revolução, ela chama atenção por esses fatores. Daqui para frente é o seguinte, galera, eu quero acreditar que você dê uma olhada nesses slides, entendeu? Vou partir desse princípio que eu disponibilizei para vocês, então, acredito eu que vocês deram uma trabalhada nisso aí, porque nesse momento que nós estamos passando agora, galera, com essas aulas virtuais, uma das coisas que você tem que ter é autonomia. Você tem que saber, né, cara, que você precisa estudar. Que a partir desse momento, você metendo bronca aí, você me ajuda do lado daqui, entendeu? Lá de cá você me ajuda. Firmeza? E olha a classificação das indústrias. Primeiro, eu coloquei para vocês pelo modo de produção. Aumento de produção. Indústria extrativa, indústria de beneficiamento ou processamento. Então, está voltado para qual setor? Primário. Tá? Está voltado para o setor primário. Aqui nós vamos começar a extração de minérios, floresta, pesca, certo? Refino do petróleo, beneficiamento de cereais. Então, nós vamos começar a arquitetar a evolução do setor primário, beleza? Isso é importante para o espaço global? Isso é importante para as conexões e redes? Claro, com certeza. Porque a partir do momento que você evolui a industrialização, consequentemente, o que você está fazendo? Está fazendo uma política mais econômica, uma política social, onde esses fatores eles começam a ganhar desenvolvimento, tá? Começa a ganhar tamanho, beleza? Então, essa classificação, a primeira classificação pelo modo de produção, ela é voltada para o setor primário. Continua no modo de produção, olha só. Indústria de construção e a indústria de transformação ou manufatureira. Aí você vai ver que nós vamos começar a extrair o setor primário, mas entrar no setor secundário. Indústria de construção, construção civil e construção pesada, tá? Indústria de transformações, transforma ou reelabora a matéria-prima, calçados, computadores, entre outras formações. Quando eu falo em construção pesada, gente, quando eu falo em construção pesada, eu falo na construção de um edifício, de um arranha-céu, entendeu? Eu falo na construção de uma indústria, falo na construção de casas, entendeu? São tudo construção pesada, né? Que a construção civil, ela tem muita importância, tanto é que você vai ver que é uma prática que gira muito dinheiro. Tanto é que você vai ver que a construção civil, né, cara, curso de engenharia civil, para quem gosta de exatas aí, pô, é um curso que camarada deita e rola financeiramente falando, tá? Financeiramente falando. A indústria de transformação manufatureira, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o produto que já é pronto e evoluir esse produto. Como assim, Benegão? Pega os primeiros computadores e compara com esses PCs que nós temos hoje.
Pega o primeiro tênis da Nike e compara com esse tênis novo da Nike que saiu do Barcelona aí para você ver. Tá? A tecnologia ela pô, é absurda, tá? Pela questão da produção. Outra formação é o seguinte, olha só. Aqui, ó, já vai mudar um pouco. Aqui é quanta a quantidade de matéria-prima e energia empregada. Indústria leve, tá? Consome menos matéria-prima e energia, bebidas, remédios, roupas. E a indústria pesada consome mais energia, máquinas, navios, veículos de transporte, entre outras formações. Lembrando o seguinte, galera, que aqui a indústria leve, certo? A indústria leve, ela também pode ser caracterizada, né, como produto não renovável. Beleza? Usou uma vez, um abraço. Já a indústria pesada, ela tem uma particularidade renovável. Por quê? Porque você vai estar utilizando por muito tempo. A indústria, quando você cria um produto, né, renovável, ele tende, né, a ter mais valor do que o não renovável. Certo? Então, você vai ver, não tem como comparar o preço, né, cara, de um veículo de transporte que você pode utilizar por anos, por décadas, você entendeu? Com o preço de uma roupa, né? Que é um produto ali de algodão que dependendo da quantidade que você utiliza, rapidinho você vai perder ela, tá bom? Então, quando você fala em classificação, informação empregada, você começa a justificar essas diferenças, beleza? Só que tem uma outra característica, que é a tecnologia. Aí sim, você tem indústria tradicional com a indústria dinâmica. Gente, não estou aqui para comparar a indústria tradicional com dinâmica, né? Não tem jeito. Tá? A indústria tradicional, característica da primeira revolução, mais mão de obra e regime fordista, certo? Regime fordista, que tem pouca evolução. Ford desenvolveu os carros, tudo bonitinho, mas se você for buscar na história, os carros do Ford era sempre o mesmo modelo e da mesma cor, que era a cor preta. Só para você ter ideia. Tanto é que na época das indústrias tradicionais, quando a Toyota entrou de verdade no mercado, quando a Toyota caiu para dentro do mercado, cara, Toyota veio com carros diferentes, de cores diferentes, e o pau quebrou. Aqui você tem indústria dinâmica. A indústria dinâmica, tecnologia moderna, capital e mão de obra qualificada. Certo? É dentro dessa indústria dinâmica, gente, que você vai trabalhar o desemprego estrutural. Tanto é que ele fala aqui, ó, mão de obra qualificada. Porque o serviço da mão de obra desqualificada, certo? O serviço da mão de obra desqualificada, quem faz esse serviço são as máquinas. É por isso que a indústria hoje está empregando muito pouco, tá? A indústria ela tinha que empregar mais. Tanto é que você vai ver que o setor que mais emprega hoje, vou te dar um exemplo de Brasil, o setor que mais emprega hoje dentro do Brasil é o setor terciário. Só para você ter ideia, tá? Só para você ter uma característica, para entender que dentro desse processo você tem uma base financeira, beleza? Então, quanto à tecnologia, acho que não há dúvidas, né? Você vai ver que a divisão ela é extraordinária, tá bom? Quanto ao destino dos produtos, bens de produção, indústria de base, vai produzir matéria-prima que servirão para outras indústrias, minérios, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, cimento, química da base, química de base. Suponhamos, a indústria de base, ela fornece o cimento para fazer as casas. Ela fornece o ferro para fazer as indústrias. Ela fornece o minério de ferro para produzir os carros. Então, a indústria, gente, o nome já te fala, indústria de base. Base é o principal. Base é o começo. Entendeu? Base é o tiro que nós vamos dar. Firmeza? Esse é o contestamento da indústria. Bens de capital, de equipamentos ou intermediários. Tá? Produz equipamento para outras indústrias, máquinas, motores, material de transporte e aí por diante. E a partir do momento que esse bem de capital ele começa a trabalhar, facilita a vida do cara. Vou te dar um exemplo. Ah, nós vamos construir uma casa. Gente, hoje você precisa, quando você vai construir uma casa, precisa do pedreiro estar fazendo a massa de cimento na mão, jogando areia, jogando brita, jogando cimento, jogando água. Não. Você tem uma bitoneira que faz aquilo tudo para ele, certo? E sem falar o seguinte, de vez em quando você pode comprar o cimento já pronto nesses caminhões aí, ó, empresas, o cara já traz pronto, só joga ali, tchau, PT saudações, certo? Então, facilitou a vida dos caras. Sabe aquele serviço mais difícil, aquele serviço canseira? Quando você vai, cara, quando você compra um guarda-roupa planejado, vou colocar um guarda-roupa planejado na minha casa.
Cara, eu lembro que há 10, 15, 20 anos atrás, vinha uns 4 caras para montar esse guarda-roupa. Hoje um só faz o serviço. Por quê? Porque, querendo ou não, a mão de obra do cara, ela é qualificada para aquilo que ele vai fazer e ele tem máquinas, ele tem maquinário, que coisa linda, velho. Vou te dar um exemplo. Hoje, as máquinas que você utiliza, suponhamos, eu preciso utilizar uma furadeira. Furadeira hoje tem imã na ponta, não precisa de você ficar segurando, né, cara, o prego ou a taxinha que você vai utilizar, entendeu? Então, isso aí facilitou, certo? Isso aí facilitou. E essa facilidade que faz, né, cara, com que os bens de capital, ele tenha desenvolvimento. Beleza? A indústria de base, ela é característica da produção, você tem essa produção, mas em contrapartida, os bens de capital que evoluem, tá? Olha a classificação das indústrias. Bens de consumo, são as indústrias que produzem bens, mercadorias, para o uso e o consumo da população. Esse bens de consumo, duráveis e não duráveis. Dá uma olhada para você ver. Os duráveis, né? Automóveis, eletrodoméstico, móveis e aí por diante. Os não duráveis, alimento, calçado, roupa, remédio e por diante. É o que eu falei para vocês. A indústria durável, ela é mais cara do que a não durável, tá? A indústria durável, querendo ou não, ela tem uma tecnologia mais empregada do que a não durável. Só que hoje também, né, gente, a tecnologia das não duráveis é brincadeira. Vou te dar um exemplo. Compra um produto, compra uma camisa da Nike para você ver. Compra um tênis da Nike, uma camisa da Reebok, da Adidas, sei lá. Rapaz, essa camisa, se você cuidar dela bonitinha, ela dura uma década, mais de décadas, se você quer saber de uma coisa. Por quê? Porque a tecnologia, ela é show de bola, entendeu? Os caras fazem com que essa tecnologia, ela seja, assim, diferenciada. Por isso que o preço é alto, entendeu? Por isso que o preço é alto. Pô, mas eu vou pagar R$ 150 um calção da Nike, cara, paga que você vai usar muito tempo. Se você for um cara cuidadoso, um cara que organiza bonitinho, você entendeu? Cara, você vai usar por muito tempo esse produto. Vale a pena fazer um investimento, entendeu? Vale muito a pena. Tá? Então, isso aí também depende do bolso de cada um, né? Tem pessoas que têm condição de fazer um investimento, pessoas que não. Depende também do bolso de cada um, beleza? Então, esses bens de consumo, duráveis e não duráveis, ele tem essa formação que é mais retilínea, tá? Tem essa formação que ela é mais básica, beleza? Vamos continuando aqui, galera. Olha só. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês do crescimento da economia cafeeira dentro do país, tá? Economia cafeeira dentro. Gente, o café, guarde isso no seu coração. O café foi a chance que nós tivemos de desenvolver rápido, foi a economia cafeeira. Que pena que esse café, né, caiu na mão do Getúlio Vargas. Até colocar uma fotinha dele aqui. E o Getúlio Vargas ele preferia queimar o café do que exportar o café, porque ele tinha uma política nacionalista. Política nacionalista não se faz dessa forma, né, gente? Pelo amor de Deus. Política nacionalista busca principalmente evolução, desenvolvimento, tá? No meu ponto de vista, o governo do Vargas foi o seguinte: ele ficou muito tempo no poder e muito tempo que ele ficou, ele fez pouco. Ele ficou quase 20 anos no poder, ele fez pouco, entendeu? Mas o pouco que ele fez, até hoje você utiliza. Leis trabalhistas, você entendeu? A abertura comercial, mas a abertura comercial já vem nesse governo aqui, ó. Do Juscelino Kubitschek, que foi onde as indústrias começaram verdadeiramente a entrar no país. Só que ele tinha um plano muito ousado, né? Que é aquele Brasil 50 anos em 5, e que nós nos endividamos de uma forma gigantesca, né? O endividamento nosso foi um trem assim, fora do padrão, tá? Foi fora do padrão de endividamento que nós tivemos, beleza? Então, ele foi o responsável, certo? Ele foi o responsável pela formação, ele teve, né, cara, na verdade, ele teve uma característica, né, de um desenvolvimento muito forte. O governo, né, mostrou isso para nós, o governo do Vargas mostrou isso para nós, que em contrapartida, né, fez com que esse processo, né, tivesse um desenvolvimento. Chamou muita atenção, galera, o que chamou muita atenção, né, é que nós, como país, nós deixamos muito a desejar em questão à colaboração econômica. A nossa colaboração econômica, ela não foi uma colaboração muito forte, entendeu? E quando chegou nesse processo das indústrias, quando chegou nessa base, né, da circulação, do espaço global, da característica desse espaço global, nós começamos a perder espaço.
entendeu? Nós começamos a perder tamanho. E aí você vai ver que todo preceito, toda formação, ela começou a idealizar até onde a potencialização econômica ela poderia chegar. Então, o que aconteceu no governo do JK, em questão indústrias no Brasil, já era para ter acontecido no governo do Vargas. Quem era para ter aberto, né? Quem era para ter expandido o comércio dentro do nosso país, não era o JK, e sim o Vargas. Por que não aconteceu no Vargas? Porque o Vargas assumiu em 30. Em 1929, nós tivemos a primeira crise do sistema capitalista, que foi a crise de 29 nos Estados Unidos. E quem investia dinheiro dentro do nosso país eram os norte-americanos. Entendeu? Eram os Estados Unidos que faziam esse investimento. Então, nós tínhamos uma potencialização que veio no governo do Vargas. Gente, só para você ter ideia, quando o Juscelino Kubitschek abriu as portas do nosso comércio, do nosso país, cara, e que as multinacionais estão matando dentro do nosso país, o plano de 50 anos em 5 feito pelo JK nos deixou uma dívida absurda. Nos deixou uma dívida, porque qual foi a jogada, né? Ali na década de 60, o norte-americano começa a fazer muito investimento, 50, desculpa, para ser mais preciso, 55, os norte-americanos começam a fazer muitos investimentos, porque se tinha um país, né, cara, que não poderia bandear para o lado socialista, era o Brasil e a Argentina aqui na América do Sul. E se você parar para analisar, 55 nós estamos dentro do meado de Guerra Fria. Beleza? Então, característica, indústria, formação e, acima de tudo, um apelo financeiro em cima dessa parada. Firmeza? Então, galera, é isso, tá? Quero deixar claro para vocês aqui, ó, de novo, para quem entrou agora, matéria de simulado de vocês, que vai rolar aí, é o capítulo 2, tá? Até já passei para a coordenação, eles vão mandar para vocês aí, tudo bonitinho, para ficar tudo certo. Beleza? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Quer falar algo? Tudo certo? Então, beleza, galera. Desejo para vocês uma boa semana. Fiquem em paz. Finalizado essa matéria nossa, semana que vem nós voltamos aí para continuar o processo, tá bom? Bater doída aí para ficar tudo tranquilo. Beleza? Galera, beijão no coração de vocês aí. Até a próxima. Fica com Deus aí. Valeu? Beijão. Tchau.